Fala galera, no vídeo dessa semana vamos falar acerca da República, ou melhor, acerca da Primeira República, ou República Velha, como alguns gostam de denominar. A República, iniciada com a proclamação em 15 de novembro de 1889, um golpe de caráter militar e civil, como alguns gostam de chamar, vai ser marcado por dois períodos. A República das Espadas, de 1889 a 1894, e a República das Oligarquias, de 1894 a 1930. Não pense que esses dois períodos são grupos que confrontam entre si. Não, são períodos em que representam o momento em que os militares estiveram no poder por 5 anos e, posteriormente, os civis, em especial, os barões do café, estiveram no poder. Os primeiros 5 anos da República é marcado por uma série de instabilidades. Instabilidades pelo fato de se necessitar combater todos os inimigos monárquicos. Para isso, Marechal Deodoro, o primeiro presidente, veio acabar com os governos estaduais, colocando interventores para comandar, veio fechar o Congresso, que era formado por monarquistas, e veio governar então de maneira autoritária por 2 anos. Esses 2 primeiros anos, anteriores à Constituição, o governo provisório de Marechal Deodoro é marcado por uma crise econômica, o encilhamento. Uma tentativa de industrialização rápida fez com que o ministro Rui Barbosa colocasse o Brasil em uma grave crise econômica, cedendo créditos, permitindo que bancos privados fizessem moedas sem lastro. A ausência de fiscalização do governo fez com que o Brasil adentrasse em uma grande crise. Marechal Deodoro, em 1891, promulgou a nossa Constituição Republicana. Passamos a ser chamados de Estados Unidos do Brasil. A influência é clara. Adotamos um modelo federalista, mas não soubemos lidar com o modelo federalista. E aí talvez está um dos grandes problemas que justifique a crise ou que justifique as relações de poder que serão construídas no Brasil. Além disso, o voto passou a ser aberto, direto, proibido a analfabetos e passamos a ter eleições para todos os níveis, o Estado e o governo federal. Com a Constituição, Marechal Deodoro ficará 9 meses no poder. Não conseguindo lidar com o Congresso, tentará fechá-lo. Vai encontrar resistência da Marinha e a ameaça de uma revolta da Marinha vai fazer com que Marechal Deodoro abdique do poder, renuncie ao poder. Floriano Peixoto, seu sucessor, seu vice-presidente, lembrando que as eleições eram diferentes, se votava para o cargo de presidente, para o cargo de vice de maneira independente. Floriano Peixoto, que era da chapa opositora a Marechal Deodoro, venceu como vice-presidente, assume a presidência de maneira inconstitucional, lembrando, uma vez que a Constituição definia que apenas após 2 anos de mandato é que o vice-presidente poderia assumir automaticamente ao cargo. Fato é, Floriano Peixoto completou o mandato de Marechal Deodoro. Floriano Peixoto foi um jacobino, ou seja, extremamente popular e radical, combateu a oposição com violência. Foi sucedido por Prudente de Moraes, que vence as eleições em 1893. Aí dá início à República das Oligarquias. Lembrando que oligarquia significa governo de poucos e para poucos. Característico do período, um grupo estará no poder e governará para os seus. Nesse período, a população ou os demais setores da sociedade não terão participação. Fato é, mecanismos
para a manutenção do poder serão criados. Esses mecanismos serão baseados na própria fragilidade da Constituição. Por que digo fragilidade? Esse grupo vai se manter no poder utilizando o federalismo, utilizando o voto aberto como mecanismo de controle. O exemplo disso é o coronelismo. O coronelismo será o pilar do sistema eleitoral e do sistema político brasileiro. A influência dos coronéis nos municípios, a influência dos coronéis sobre a população, através do poderio econômico, através do poderio político e até mesmo através do poderio militar, vai fazer com que o coronel tenha o controle sobre o voto, o famoso voto de cabresto. Também vai fazer com que forme seus currais eleitorais. E seus currais eleitorais serão utilizados como moeda de troca. Serão utilizados como moeda para aumentar a sua influência no município em troca do voto para o governador e para o presidente. Assim, o governador e o presidente não precisa de conquistar o apoio da população, mas sim conquistar o apoio dos coronéis para se manter no poder. A eleição para governador é uma novidade na história do Brasil. Ela acontece pela primeira vez em meio ao período republicano. E essa novidade será importante, porque os governadores já formarão as bases eleitorais para garantir o seu mandato e vão utilizar essa base eleitoral para realizar acordos com o presidente. Isso ficou conhecido como política dos governadores, instaurada por Campos Salles. Campos Salles vai buscar nos governadores o apoio político para eleger um congresso governista e para eleger o seu candidato a presidente. Então nós temos aí as ferramentas, os instrumentos para a manutenção do poder. O coronel, os governadores. O presidente deixa os estados ao controle do governador, como propõe o federalismo. E o governador vai tratar as relações com o coronel como bem entender. Já em contrapartida, o governador vai garantir voto através dos coronéis. Um outro elemento importante será a política do café com leite. O café com leite, o acordo entre Minas e São Paulo, será fundamental para a manutenção do poder. São Paulo e Minas Gerais eram as maiores influências econômicas e políticas do país. Vargas denominou essa política de revezamento no poder como café com leite. Esse revezamento entre São Paulo, que era a maior potência econômica, e Minas Gerais, a maior potência política, vai fazer com que essas duas oligarquias se mantenham no poder. Vai haver rompimentos. Hermes da Fonseca, Epitáfio Pessoa e o próprio Getúlio Vargas. Mas a manutenção de São Paulo e Minas Gerais no poder é evidente no período. Essas foram algumas dicas sobre essa transição da República Velha e principalmente as questões políticas que são mais cobradas. Nos próximos vídeos, nós comentaremos mais sobre a economia no período, sobre as revoltas sociais do período. Fiquem atentos. Inscreva-se no canal, acompanhe os vídeos, me acompanhe nas redes sociais, curta, clique em gostei, aperte o sininho para notificação, comente. Bons estudos. Valeu!